O Geraldo já iniciou a gravação, né? Um minutinho antes da gente iniciar oficialmente. Hoje é quarta-feira, dia de Momento Abrate, é um momento de aprendizagem, de educação continuada e permanente aqui junto dos associados da Abrate. E, infelizmente, a gente está abrindo esse Momento Abrate de hoje com essa triste notícia da perda de mais um amigo, um árbitro muito querido da Federação do Rio, né? O Paulinho. Ele foi atropelado, né? Segundo a Helena, ele estava até na calçada. O pai dele, o Paulo, também é árbitro. A Helena trouxe informação que o Paulo está com 96 anos, então a gente se solidariza, né, com esse momento triste, né, com toda a família, e essa família não é só a família direta, não é só a família biológica, é toda a nossa família atletismo. Então, nossas condolências, não só aos familiares biológicos, mas a todos nós, né, que somos uma grande família. Então, vamos lá. 8h15, vamos dar início, então, à questão técnica que a gente sempre traz em relação às questões da ABRAT. E eu estava comentando com o Geraldo que quando eu comecei a fazer a preparação do Momento ABRAT de hoje, eu achei que a gente devia não fazer no movimento de PowerPoint, a gente trazer a vida como ela é. E a vida como ela acontece dentro do nosso grupo, que é o grupo Associados da Brat. A gente tem vários associados novos aqui, só explicando um pouquinho que toda quarta-feira nós temos esse movimento de 15 minutos falando de uma situação que aconteceu no mundo ou dentro do nosso estado, né, ou alguma situação postada em algum grupo, seja aqui da Brat, seja no Instagram, ou seja em outro canal, ou alguma outra rede social, que alguém compartilhe com todos ou que encaminhe para nós, seja no particular, seja lá no site, né, no contato@brat, e aí a gente traz esse movimento aqui no Momento Abrat. E foi isso que aconteceu essa semana. O Geraldo postou essa situação sobre a chegada dos 400 metros, onde ele percebeu que duas atletas chegavam na mesma raia, né, e que quem estava fazendo transmissão não fez nenhum comentário em relação a isso, pelo menos não no momento que ele estava assistindo, ou não no canal que ele estava fazendo essa visualização. Então, ele postou isso aqui porque achou bastante interessante e com certeza diferente, né, essa chegada com duas atletas na mesma raia. E aí, isso gera um movimento de quem está atento lá no grupo. Algumas pessoas, nesse momento, estão fazendo outras coisas, não é todo mundo que está, naquele momento, com o WhatsApp aberto. E aí vão surgindo os comentários, e isso é muito importante, porque quem vai entrando depois já vai acompanhando, né, os comentários realizados e entendendo ou não aceitando e colocando outras sugestões, outras dicas, ou explicando o ocorrido, tentando entender em conjunto, porque se a gente passar por essa situação durante uma competição na vida real, na vida como ela é, a gente também já tem mais clareza em relação ao que acontece ou o que pode acontecer decorrente de visualizar uma situação assim. Eu não testei, não sei se vocês vão conseguir visualizar o vídeo, tá? Tá passando um vídeo aqui que o Geraldo postou, tá? Eu acredito que vocês estejam visualizando, então tá no YouTube disponível, tá lá dentro do nosso canal. Eu vou só ampliar um pouquinho para vocês visualizarem em conjunto, né? Então, é essa atleta que a gente está falando, é dela que a gente vai estar falando a questão. Então, eles estão fazendo a apresentação dos 400 metros, é uma competição em Bruxelas, se não me engano, né, é justamente da Liga de Diamante da World Athletics, um evento que foi proporcionado agora em 2024, foi recente. Então, só para verificarem toda a apresentação, todo o movimento de início, de partida, apresentar uma a uma. E depois da apresentação vai ser dada a partida, vejam lá atrás a arbitragem, né, da partida, a equipe da Seiko ali, ó, que está provavelmente para correr por conta desse cabo que está aqui, ó, depois do árbitro de partida dar a partida, ele corre com esse cabo, ultrapassa aqui, ó, vocês estão vendo um cabinho ali, pula para que a pista fique
aqui totalmente liberada para as atletas finalizarem os 400 metros. Então, as atletas já estão se preparando, já foi dado o primeiro comando, que é as suas marcas. Se vocês já visualizarem qualquer outra situação, ou se já visualizaram depois de assistirem esse vídeo compartilhado, podem abrir o microfone e comentar. Hoje a gente está falando como é na vida real, né, quando a gente está trabalhando com essas questões. Então, a partir do momento que está todo mundo paradinho na posição às suas marcas, aí sim, né, os assistentes já estão apoiando, foi dada a largada. O que a gente vê é que nos 400 metros é uma corrida totalmente raiada, ou seja, do início ao fim, as atletas seguem nas suas raias. E é isso que a gente vai estar observando em algum momento, se alguma delas não vai continuar fazendo isso e onde que ela faz isso. Então, se a gente for perceber, né, a gente tem uma atleta aqui, ó, que estava na raia 6 e passa para a raia 5. Em algum momento ela vai fazer isso. E a gente precisa ter clareza de quando muda a câmera, se a gente sabe aonde que ela fez essa passada. Se ela ultrapassou, se ela entrou na raia 5 enquanto estava na curva ou enquanto estava na reta, e se ela atrapalhou alguém ou se ela não atrapalhou. Se ela fez isso na curva, e a gente já vai dar uma olhadinha nas regras, isso sim é uma vantagem, porque ela estaria correndo menos, né? E aí ela seria um DQ. Então, esse é um videozinho que está disponível lá no grupo do WhatsApp para todos nós. Vejam como é um GP, quem é a campeã já chega e já recebe, né, sua premiação, que aqui no caso é um buquê de flores. Então, aqui eles estão repetindo o movimento, trazendo os melhores momentos. Vejam novamente o que a gente tem de visualização por imagens fornecidas pelo vídeo. Isso que eu quero trazer para vocês, porque uma informação que a gente tem é do que os fiscais de pista nos trazem, que são os umpires, né, os inspetores, e outra coisa é o que o vídeo nos traz de informação. Então, aqui a gente está vendo que a atleta está chegando na mesma raia, a Nasser junto com a Paulino. A visualização que a gente tem aqui, se estivesse na linha de chegada, é que ela não atrapalhou, né? Então, essa é a informação primeira que a gente tem, não atrapalhou outras concorrentes. A gente tem certeza que ela invadiu também na reta. O que a gente não tem de informação ainda é se ela fez isso na curva. Vamos continuando aqui. O que a gente tem mais de vídeo ou de observações que eles transmitem e que podem estar trazendo de situações? Só eu puxar aqui uma. E aqui os resultados. Vejam que o tempo da Nasser já aparece a regra a qual ela foi desclassificada, né? Que é a regra técnica, o Technical Rule 17.2.3. Então, percebam a regra sendo citada aqui nos resultados, e isso é sim muito importante. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E agora eu vou compartilhar outra coisa com vocês. Vamos ver aqui onde eu saio dessa parte. Que é justamente o nosso grupo, que depois de informar ali ou de trazer o vídeo, na decorrente aqui, o Geraldo ainda fez print da tela, sinalizou, aqui é a atleta que está liderando, que está lá 1, 2, 3, 4, raia 5, e que a Nácia na raia 6, aqui a gente não tem certeza. Se alguém tiver certeza que ela está tocando com os pés, né, a raia interna ou a linha branca, levante a mão ou abra o microfone e já fale aqui, né? Cláudia, Então, oi? dá um clique nessa imagem. Aí, Tá? Então, aqui foi um print que o Geraldo fez. Se a gente fosse
o árbitro de vídeo e tem essa imagem, a gente está conseguindo visualizar com a imagem que a gente tem? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ou se a gente é um árbitro de pista e precisa tomar essa decisão em cima dessa imagem, a gente já estaria dizendo que ela fez o toque na raia interna ou na linha branca interna à sua raia, sim ou não, né? Essa é uma pergunta. E aí, opa, deixa eu ver se eu consigo, tá passando para a próxima, que seria essa daqui, onde a gente tem a atleta também se deslocando já para a raia 5, né? É essa a visualização que a gente tem, e neste momento já está, ainda está em curva, né? Não fechou a linha de fechamento da primeira curva. E aí nós vamos para o próximo vídeo, que já pega as atletas de frente, ou seja, a gente não está conseguindo visualizar bem o toque, né? É esse toque do pé direito que a gente está conseguindo visualizar aqui. E depois a gente também, pela imagem aqui, não consegue visualizar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Opa, 5. Né? Se ela já fechou ou não fechou a primeira curva. Então, já nos leva a crer que ela está correndo na raia interna. E aqui nós temos, só para uma nova postagem, mostrando justamente quem é e em qual raia estava, em qual raia visualizou na entrada da última reta. Tá? Então, isso é um movimento de educação continuada, né? É um movimento onde a gente consegue usar as imagens, usar um exemplo de vida real, de competição, para que a gente possa, entre nós, compartilhar a situação e verificar qual é a aplicação da regra. E aí, aqui, ele traz o resultado como de que, vejam que aqui está como marca, o ideal seria logo ao lado ter qual foi a regra de desclassificação que a gente viu no slide anterior. E aqui, como a gente comentou, que está citado qual a regra que fez a desclassificação. E aí eu compartilho com vocês o nosso livro aliás, tem mais uma postagem bem interessante do Geraldo, que é justamente trazer uma informação mostrando qual é a regra, e que se a gente fosse utilizar só essa, se não existisse outra, né? Mas aqui dizendo que em todas as corridas, que é a regra técnica, o RT 1723, falando que se é uma corrida em raias, seja total, que é o caso do 400, seja parcialmente em raia, como é o caso do 800, 4x4, né? O atleta deve se manter na raia que lhe foi destinada do início ao fim. E, ao correr em uma curva, ele não deve pisar ou correr sobre ou por dentro de uma linha da raia à sua esquerda. Né? Que se ele fosse na raia 1, não poderia pisar em cima da borda ou totalmente interno da borda ou da linha que demarca esse limite interno da pista. E aí eu só faria um complemento, que seria justamente a regra de desclassificação, que eles citaram ali, né? Então, a gente tem que é uma regra de invasão de raias, que diz que em todas as corridas, se o árbitro geral, e aí quem está fazendo o curso preparatório para o World Athletics Referee Bronze vai entender o que eu vou estar falando, que o árbitro geral de pista para o Brasil é o árbitro de pista para Portugal, né? Se ele estiver satisfeito com as informações de um árbitro ou inspetor, né, em relação a essas regras, ele vai desclassificar o atleta ou a equipe, se for o caso de revezamento, a menos que o atleta pise ou corra para fora da sua raia na reta, ou seja, na reta, não teria problema. Qualquer parte da reta, esse aqui em relação ao obstáculo, mas o que a gente está falando é correr para fora da sua raia na reta, ou fora da linha externa, ou seja, para a direita na curva, contanto que ele não vá, né, atrapalhar, empurrar ou obstruir qualquer outro atleta. Mas ela foi desclassificada porque em corridas realizadas em raias, toca uma vez a linha esquerda ou a borda interna da pista, ou a linha que delimita. Se fosse somente uma vez, não haveria problema. Então, não vai ser desqualificado se ele tocar somente uma vez, que no caso dela não foi o que ocorreu.
Então, é esse o entendimento que a gente tem em relação à situação postada. Então, eu queria novamente agradecer, né? Essas postagens no grupo nos mantêm vivos na discussão da regra e nos fazem olhar para ela e fazer o entendimento. Que se a gente tiver uma situação dessa, fica muito mais fácil, muito mais rápido até de tomada de decisão. Então, por hoje, seria esse o momento Abrat, né? Da gente estar trazendo uma situação postada lá e à luz de todos que não conseguiram acompanhar no grupo Associados, que é um grupo aberto, onde todos nós podemos fazer os comentários e fazer as postagens. E, novamente, né, fechar aqui, encerrar o Momento Abrat de hoje com emanando as nossas condolências e as nossas orações para o Paulo e para toda a família dele. Um grande beijo a todos, até a próxima quarta-feira, e aqueles que vão fazer o exame da World Athletics para o bronze, né, de pista e campo, a gente já vai abrir o link do grupo de estudos. Um beijo grande a todos e até a próxima quarta-feira. Beijo, Cláudio. Boa noite a Beijo.